Olá, eu sou a professora Suzana Luz, sou professora de redação e venho dar as boas-vindas para todos os alunos do curso que estão se submetendo a uma aula à distância, estão se submetendo a uma quarentena, estão se submetendo a um estudo preparatório para o Enem e para os vestibulares em suas casas. Óbvio que toda a humanidade não gostaria de estar passando por esse momento, né? Nós gostaríamos de estar ali trabalhando, estudando, nos relacionando, nada de quarentena, nada desses problemas, né? Vamos pensar nas pessoas que perderam familiares, que estão doentes, as que estão com medo, as que estão apavoradas em casa, né? Então nós temos que pensar que vamos fazer essa aula, é o que nós temos para o momento, e precisamos nos preparar, tendo em vista que o Enem não vai ser adiado e tendo em vista que o aspecto coesivo, que essa é uma aula de coesão, é algo que nos vale 200 pontos na redação do Enem. E também lembrando que nós temos muitas questões que acabam aparecendo no Enem e essas questões envolvem também coesão textual. Então eu digo assim, uma aula de coesão textual serve tanto para quem vai fazer a redação, quanto para nós entendermos os textos e para fazermos as questões também de interpretação. Claro está que aqui nós vamos fazer nossa aula de coesão textual, como conseguir esses 200 pontos na competência 4 do Enem. Eu convido vocês do curso a abrirem a apostila na página 37 da parte de redação e lá vocês vão encontrar uma tabela de elementos coesivos. Eu vou fazer algum comentário sobre cada um desses elementos coesivos para vocês entenderem como que é essa parte, que é uma parte gramatical do texto, ajuda as ideias a terem coerência, a terem uma sequenciação, a se ligarem umas às outras, fazendo com que o texto seja um todo. Porque essa que é a noção de texto, é um todo acabado, é um todo em que há começo, meio e fim, e dentro dos próprios parágrafos, começo, meio e fim. E como que os conectivos ajudam a ligar essas ideias, dando então essa noção de unidade textual. Então, de posse dessa tabelinha, repito, página 37, nós podemos começar a analisar assim, olha, palavras que são responsáveis por introduzir um novo raciocínio. Então, vamos supor, você começou o seu texto, fez lá o seu parágrafo de introdução, em que você colocou o tema, a tese e a problematização, ou o tema, a problematização e a sua tese, e você vai começar um segundo parágrafo. Como que você vai fazer isso? Deve-se ressaltar que, cabe destacar que, cumpre salientar que. O que significa isso, cabe destacar? Tem uma mensagem implícita, ou seja, disso tudo que eu falei, disso tudo que está escrito no primeiro parágrafo, cabe destacar que, cabe salientar que. Então, esses operadores são frases, são duas palavras, né, locuções ou uma palavra só, elas vão fazer exatamente isso, ligar um primeiro parágrafo a um segundo parágrafo. Tem aluno que gosta de começar o segundo parágrafo, o primeiro de desenvolvimento e o segundo parágrafo do texto, com primeiramente, eu implico. Não significa que está errado, mas eu implico um pouco com isso. Porque eu digo assim, olha, você já escreveu 7 linhas em que você expôs suas ideias, ou seja, você colocou a sua tese, você colocou aquilo que você julga o problema relacionado ao tema, e agora na linha 8 você fala primeiramente. Ora, como assim, primeiramente, se você já escreveu 7 ou 8 linhas de introdução? Bom, mas tem redação nota 1000 do Enem que já começou o parágrafo com primeiramente, sou. Então tá bom, não estou dizendo que é errado. Mas eu prefiro muito mais quando o aluno faz assim, começa com esse deve-se destacar que, cabe destacar que eu acho mais coesivo, acho que dá mais leveza para o texto. A segunda categoria são daqueles conectivos que vêm adicionar uma ideia. Como assim adicionar uma ideia? Então eu acabei de enunciar um problema e eu escrevo assim: além disso, some-se a isso o que eu falei, o pronome isso retoma o que eu falei anteriormente. E agora eu vou dizer: soma-se a isso e vou introduzir uma nova ideia. Tem que ser uma nova ideia.
senão realmente vai ficar incoerente a relação. Ademais, a propósito, outro sim. A terceira categoria é aquela que vem reafirmar uma ideia que já foi dita. Se você estivesse no meio de um período, aí você colocaria isto é, ou seja. Mas se você for iniciar um novo parágrafo ou um novo período dentro do parágrafo, você vai escrever em outras palavras, como está colocado aí na tabela de vocês. Em resumo, de fato, em síntese. É preciso entender também que todos esses são frases que têm até mesmo verbos, mas elas são frases coesivas que têm o efeito de uma reafirmação de ideia que você já colocou no seu texto. De novo, outra categoria é como que eu vou fazer para adicionar um exemplo no meu texto. Então eu enunciei, eu falei alguma coisa e venho. Um exemplo disso é: para ilustrar tal fato, pode-se mencionar um exemplo como o que ocorreu em, e aí você coloca o exemplo. Então, notem, eu sempre brinco assim com os alunos, dizendo que quando você tem muitas ideias, você vai usar poucas frases coesivas. Agora, quando você tem poucas ideias, você usa essas frases coesivas longas, que você preenche as lacunas do seu texto com elementos válidos e você vai dar ali aquela enganada no leitor, né? Porque você coloca tantos conectivos, só que não pode ter aquela redundância de conectivo. Às vezes vocês colocam assim: além disso, um outro problema. Poxa, além disso, já me encaminha para um outro elemento. Aí vocês ficam sobrepondo conectivos. Isso deixa o texto pesado. Não façam isso, tá? Conectivos para estabelecer oposição. Então, o que nós temos? Um entretanto, todavia, ao contrário, por outro lado. Enquanto na Europa se fazia isso, na América se fazia aquilo. Então, esses elementos coesivos, eles vão ser responsáveis por estabelecer uma oposição comparativa, elementos que podem colocar ali duas situações diversas, ou até aproximar situações também, mas que ocorreram em momentos distintos. Então, vocês têm aí uma listinha bem interessante desses conectivos para vocês se utilizarem. Também temos elementos conectivos para estabelecer comparação. Então, quais são os exemplos que eu coloquei para vocês? Do mesmo modo, tal qual, pelo mesmo motivo, pela mesma razão. Então, não tem como vocês falarem assim: eu não sabia o que usar. O problema é que às vezes o aluno se apega a um conectivo, por exemplo, a palavra pois, e ele fica o texto todo. Se você, às vezes com marcar texto, eu vou ali e marco 5, 6, 7 vezes que o aluno usou um pois, um mas, um porquê. Queria lembrar uma coisa: quando vocês eram crianças, às vezes você ajudava o seu colega a fazer a redação, ou vocês faziam a redação em casa juntos como tarefa, o texto de vocês ficava bem parecido. Aí vocês levavam a redação para a professora, um tirava 5, o outro tirava 7. E você falava assim: poxa, eu fiz a redação com meu colega, ele tirou 7, eu tirei 5. A professora não deve gostar de mim. Não tem nada a ver isso, a professora gosta de todo mundo. O que acontece é que muitas vezes você usou uma estrutura sintática precária e o coleguinha usou uma estrutura sintática melhor. Então, o que seria uma estrutura sintática precária? É aquela estrutura que imita a oralidade, é aquela estrutura que nem sempre tem um bom vocabulário, é aquela estrutura em que você fica repetindo os mesmos elementos coesivos. Então, procurem não fazer isso. Vocês têm essa tabela. E no dia do Enem sem tabela, Su? Não, fizeram tanta redação que já sabem usar esses elementos coesivos. Por isso que vocês têm que treinar em casa, tá? Nós temos palavras aí para estabelecer condição e hipótese. Desde que aconteça tal coisa, o Brasil irá prosperar. Se ocorrer tal situação, então num texto argumentativo, nós levantamos hipóteses, sim. Essas hipóteses vão compor, inclusive, o teu percurso argumentativo.
Nós temos também elementos coesivos para relacionar causa e consequência. Então, você coloca um fator e vem no próximo período. Em consequência disso, o saneamento básico acabou não sendo prioridade para os políticos no Brasil. Então, você colocou uma situação e vem ali a consequência. Como efeito de tal medida, então, olha, pensem nesse conectivo para a conclusão de vocês. Vocês colocam lá a ação, vocês colocam lá o agente e vocês vêm num percurso de modo e meio, de efeito, né? Olha, como consequência de tal medida, como efeito de tal medida, como efeito social dessa medida. Então, são formas de você articular as ideias e ganhar 200 pontos na sua redação do Enem. Como resultado disso, em razão disso, conectivos para iniciar orações. Por quê? Visto que... Então, dentro do período, você vai começar uma oração subordinada com esses elementos coesivos que estão aí colocados, né? E para concluir? Para concluir, lá meu parágrafo de conclusão, eu tenho que começar com um elemento coesivo. Portanto, qual outro que nós temos aqui? Assim, dessa forma. Para você usar o dessa forma, você tem que ter descrito uma forma, um procedimento anteriormente. Conclui-se que, em resumo, são os elementos coesivos para introduzir a sua conclusão. Demonstrar relevância. Olha, sobretudo tal situação deve acontecer no Brasil. Acima de tudo, são elementos que vão dar, inclusive, demonstrar a sua opinião. Eu pulei aí, mas vou voltar. Conectivos para estabelecer finalidade. Portanto, para que o Brasil alcance um patamar de nação totalmente desenvolvida, vírgula, é preciso que, com a finalidade de alcançar a soberania nacional, com o intuito de, a fim, separado, tá? Espacinho, fim de... Então, são os elementos coesivos que você deve usar no texto. Corretor me corrigiu dizendo que eu tenho usado muitos elementos repetitivos. Isso. Eu mesma, Suzana, corrijo o aluno quando ele se vale demais de elemento coesivo, não demonstrando um vocabulário mais elevado. Então, se você percebe que tem muito isso, isto, esse, essa, pense em começar a usar mais substantivos que retomem a ideia de uma forma mais eficiente, evitando as repetições. Então, tem repetição que você consegue evitar claramente com o uso de pronomes. Mas usar muitos pronomes acaba pesando um pouco o seu texto. Quando for possível, recupere a ideia com substantivos. Essa é a dica que eu quero dar para vocês. Também quero destacar a questão dos conectivos quando vocês vão introduzir citações. Então, eu vou mostrar durante a aula várias situações para vocês e aqui eu quero mostrar alguns exemplos. Então, eu chamo vocês aí para a tela para vocês observarem aqui. Olha, eu vou adicionar uma citação. Então, a gente vai colocar, na opinião de Zygmunt Bauman, vírgula, e depois dessa vírgula eu vou abrir aspas e colocar a exata citação do que ele falou. Se eu não sei exatamente, o que eu faço? Eu tiro aspas e escrevo. Então, segundo, na opinião de Zygmunt Bauman, a modernidade líquida tem... Opa, não, eu achei que ia acentuar sozinho, não acentuou. Líquida tem efeito nocivo em relação à sociedade. Aí não tem aspas, porque eu estou parafraseando o que ele falou. Então, essa é a forma de se iniciar uma opinião emitida pelo autor. De acordo com Florestan Fernandes, afirma Darcy Ribeiro que a indústria no Brasil, e assim vai.
bem? Então, é assim que vocês têm que fazer os processos de citação. Para Gilberto Freire, vírgula, aí vem o que ele falou. Repito, vai falar exatamente o que ele disse? Aspas. Vai parafrasear? Não coloca aspas. Geralmente no Enem você não vai lembrar exatamente o que a pessoa falou. É o momento em que você vai fazer a paráfrase. Mas deve colocar o nome do autor, se conseguir lembrar, coloca o nome da obra. Isso tudo é interessante e contribui para a sua citação. Depois a tabela vem falar sobre referência em geral. Então, este, para indicar o elemento que você acabou de escrever, né? Então, esse foi o julgamento. Assim decidiu o juiz. Ponto. Este negou a liberdade para o jogador de futebol tal. Então, se você acabou de escrever a palavra, o substantivo, você pode recuperar com este. Mas se você vai recuperar toda a ideia colocada anteriormente, então você vai falar assim, nesse sentido, dessa forma, dessa maneira. E não desta forma, desta maneira, neste sentido. Porque você está se referindo a tudo que foi colocado anteriormente. Encerrada a parte, então, da leitura daquela tabela, que é uma tabela que vocês têm que guardar com bastante carinho. Tem gente que briga por conta dessa tabela. Hoje, talvez vocês não deem muito valor a ela, mas depois, quando vocês forem para o ensino superior, vocês vão ver como ela é útil para fazer relatório, trabalhos acadêmicos, etc. Conte sempre com a gente para fornecer essa tabelinha para vocês. Então, nós vamos começar a falar sobre a teoria de coesão e, dentro dessa teoria, a questão do repertório linguístico. Notem aí que nós percebemos uma frase que foi colocada pelo aluno aqui do curso, que é assim, ó, é nítido que esse comportamento pode ser usado como uma arma comercial, já que inúmeras compras são realizadas com base na influência da internet. Então, vocês vão notar que o pronome esse que está aqui, coloquei em negrito, coloquei a marcação amarelinha para vocês, ele está recuperando tudo o que foi dito anteriormente, tá? Então, o esse, ele acaba recuperando tudo o que foi dito, escrito, né, na verdade, enunciado anteriormente. Por sua vez, o já que, ele vai estabelecer o quê? Uma relação de causa e consequência entre as ideias. Então, se eu tenho ali, esse comportamento pode ser usado como uma arma comercial, o já que vai mostrar as implicações disso, tendo em vista que, porque inúmeras compras são realizadas com base na influência na internet. Então, o seu corretor do Enem, ele vai verificar exatamente isso, ou seja, o aluno, ele fez um texto em que ele consegue estabelecer essas relações e essas relações que ele estabeleceu são relações que cooperam para o sentido do texto? Então, esperamos que vocês consigam fazer isso muito bem. Passado aquele primeiro momento, eu quero mostrar para vocês algumas inadequações. Então, vamos ler aqui o enunciado. O aluno, ele não soube usar o pronome onde. O que indica o pronome onde? O pronome onde vai sempre indicar lugar, tá? Então, o pronome onde vai sempre indicar lugar. A escola onde eu estudei, escola é lugar? Sim, tá? Tá certo, a escola onde eu estudei. A cidade é onde eu vivo. Tá certo. Por quê? Porque cidade é lugar. Agora, o que o aluno escreveu? Os dados da internet são customizados. Quer dizer que os dados nem sempre são colocados da forma correta. Onde as pessoas se iludem com as propagandas. Ora, ele tá se referindo a um lugar ou ao fato da internet ter os dados customizados. Então, notem que a relação existente entre as ideias não é uma relação de lugar, como está previsto na gramática. Na verdade, o aluno devia ter colocado um sendo que, pois, uma relação de causa e consequência.
e não ter usado o pronome onde. Está errado. Segunda situação, as empresas lançam nos provedores inúmeros produtos e não honram sua promessa depois. Notem que eu tenho um pressuposto na primeira ideia. As empresas lançam produtos. Eu não sei exatamente o que tem a ver a palavra provedor com tudo isso, tinha que perguntar para o aluno, tá? Mas vamos supor. Então, vamos imaginar que ele queira ter dito que as empresas lançam produtos em seus sites, tá? Vamos tirar aqui o provedores, lançam inúmeros produtos em seus sites de venda. Só que depois, elas não entregam esse produto. Ao invés dele usar e, evidentemente, ele deveria ter usado o quê? Vírgula e mas. Mas não honram sua promessa depois. Por que que o mas seria a conjunção adequada para esse caso? Ora, a ideia número 1 aqui, ela tem um pressuposto e a ideia número 2 é uma contradição a esse pressuposto. Então, eu não vou usar um elemento coesivo de adição. Ele deveria ter usado um elemento coesivo de contradição. E muitas vezes os alunos fazem isso. Por quê? Porque na oralidade nós fazemos isso e está errado, errado, errado. Terceira situação. Vamos ler direitinho para vocês entenderem, tá? A expectativa quanto ao sigilo de informações é frustrada quando o usuário de internet percebe que outras empresas tiveram acesso a seus dados. Ponto. No entanto, bem, se o enunciado, a primeira oração aqui, o primeiro período, ele está falando que há uma frustração quando o usuário percebe que outras empresas tiveram acesso a seus dados, sendo que ele não permitiu isso. E agora me vem aqui um no entanto. O que eu fico imaginando com esse no entanto? Que o próximo passo será ele colocar uma ideia de como houve uma compensação em relação a esse fato. Entretanto, olha o que ele coloca. No entanto, sua desconfiança aumenta quanto mais for lesado pelo sistema. Então, o leitor, a gente como professor, a gente fica lendo várias vezes para tentar entender por que o aluno, para relacionar essa segunda ideia à primeira, ele usou um elemento coesivo que indica contradição. Então, como eu estou mostrando aqui embaixo para vocês, fica evidente para nós professores que o aluno, ao invés de usar no entanto, ele deveria ter colocado vírgula e ter colocado um além disso. Sua desconfiança aumenta quanto mais for lesado pelo sistema. E esse ponto mais aqui também não ficou muito bom, o aluno tinha que ter pensado um pouquinho melhor, né? Quanto maior for o seu prejuízo, alguma coisa parecida com isso, né? Mas enfim, quando o aluno não acerta, quando ele coloca aqui um elemento coesivo que não é o adequado, ele vai perder nota na competência 4. O terceiro elemento é, na verdade, um esqueleto, um projeto daquilo que seria o seu próprio texto. Então, notem que eu fiz aqui um esquema em que há uma introdução, um primeiro parágrafo de desenvolvimento, um segundo parágrafo de desenvolvimento e uma conclusão. Esse é o ideal do texto de vocês, que vocês sigam exatamente esse modelo. Na primeira, nós vamos ver daqui a pouco um autor que ele fala o seguinte, Wander Imediato. Ele diz, o ideal do parágrafo é que ele tenha 3 períodos. Então, notem que aqui nós teríamos um primeiro período em que eu colocaria o tema, um segundo período em que eu vou colocar problematização e um terceiro período em que eu vou colocar a minha tese. Nesse sentido, logo aqui no primeiro parágrafo, o aluno colocaria no primeiro momento a abordagem temática, no segundo momento ele vai colocar aqui a problematização e, enfim, vai
expor a sua tese. Então, imaginemos o seguinte parágrafo. Então, como vocês podem ver, nós mantivemos aqueles conectivos, né? Notem aqui o tal questão, né? Que estava ali colocado anteriormente, e o assim. Esse parágrafo foi feito por um aluno aqui do curso. Então, ele coloca a Constituição Federal, a qual prevê que o saneamento básico é um direito de todos os cidadãos, que ela, inclusive, garante a eles melhores condições de saúde. Agora veio a problematização. Qual que é o problema que o aluno colocou? Nem todo gestor público, prefeitos, secretários de obras, tal, vê isso como benéfico, né, para lhe render votos. Depois do desenvolvimento, o aluno colocou essa questão de que se a pessoa faz uma praça ou uma determinada uma ponte, constrói um determinado prédio, aquilo tem uma visibilidade muito grande. Agora, investir em esgoto, em saneamento, é algo que não é visível. Deu alguns exemplos, tal. E aqui no terceiro período, ele vem com a tese dele, uma mudança de mentalidade, seria a tese dele, a proposta de uma mudança de mentalidade. Deixa eu colocar outra corzinha aqui para vocês entenderem melhor, né? Porque eu quero colocar com amarelo só os conectivos, dos que podem garantir melhores condições de saneamento à população. Então, notem como elemento que tal questão, né, ajudou a ligar as ideias, o assim também. E aí o aluno continuaria, nesse contexto, cabe mencionar que seria um momento, quero uma corzinha aqui, amarelinha, para vocês entenderem melhor. Então, aqui nesse aqui, eu vou introduzir um exemplo, uma situação que já tenha acontecido no Brasil em algum outro momento, né? Por isso, aí seria o elemento coesivo em que eu vou colocar, de repente, uma medida que deve ser tomada. Como exemplo dessa dinâmica, pode-se apontar, aí de repente aqui eu coloco um exemplo de um país que tem feito um excelente trabalho em relação à coleta de esgoto, em trazer água de qualidade para a população. Então aqui eu poderia falar assim, cabe um exemplo interessante, como exemplo dessa dinâmica pode-se apontar a cidade de Maringá, no estado do Paraná, que é muito importante, segundo o canal de notícias tal, tem que legitimar o exemplo que vocês vão colocar. Então, cabe apontar a cidade de Maringá, que tem investido amplamente em saneamento básico. Então, não se esqueçam de colocar esse conectivo que vai introduzir o exemplo. Aí eu vou chegar no meu terceiro parágrafo, né? Então, ademais, que significa além disso, dessa forma, e vou dando continuidade às ideias que eu pretendo trabalhar dentro do texto. E até chegar à minha conclusão. Então, eu quero que vocês entendam que para você ter uma estrutura de texto, para você ganhar nota máxima depois da competência 4, e também mostrar que há um projeto de texto sendo feito com uma sequência lógica de ideias, você deve usar esses elementos coesivos. Terceira parte da nossa aula, nós vamos analisar uma redação nota máxima do Enem. É a redação que vocês têm aí na apostila e que está na página 34. E nós vamos analisar quais foram os recursos coesivos que a aluna empregou. Vocês podem me perguntar assim, Su, por que você não colocou o exemplo de uma redação agora do vestibular do Enem passado? É que quando eu escrevi a apostila ainda não tinha sido divulgada, né? Não tinham sido divulgadas as redações nota 1000
do Enem que vocês fizeram, que muitos de vocês fizeram. Então, eu ainda estou com a redação nota 1000 de 2018. Quando nós voltarmos para as nossas aulas, aí os professores vão fazer uma revisão dessas aulas também que nós estamos gravando, e aí os professores vão ficar à vontade para mostrar para vocês as redações deste ano, que foram divulgadas desse ano, do último tema da questão do cinema. Por enquanto, nós vamos estudar essa mesmo, que era a que nós tínhamos disponível quando eu elaborei a apostila, tá bom? Vamos ver logo no primeiro parágrafo o que ela escreve. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual, já temos aqui um elemento coesivo introdutório de uma oração adjetiva, assegura em plano internacional a igualdade e a dignidade da pessoa humana. Olha aqui o conectivo introduzindo o novo período. Entretanto, no Brasil, há falhas na aplicação do princípio da isonomia no que tange à inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Olha, consequentemente, a formação educacional é comprometida, o que pressupõe, muito bem, uma análise acerca dos entraves que englobam essa problemática. Não sei que tanto que vocês gostam da palavra problemática, mas tudo bem. Em primeiro lugar, tá aqui o elemento que eu não gosto, mas que não está errado. Fiquem à vontade. Eu prefiro, quando vocês escrevem, né, nesse contexto, cabe pontuar que, para mim, ficaria muito melhor. Mas tudo bem, eu tenho que respeitar as divergências, né? Então, aqui, nesse contexto, seria o elemento coesivo, em primeiro lugar, seria o elemento coesivo. Cabe pontuar que as instituições de ensino apresentam, em sua maioria, um sistema pouco inclusivo. Aqui faltou um elemento coesivo, mas não faz mal, isso não foi contabilizado. Depois vocês podem ver que no próximo parágrafo, no próximo período, tem o elemento coesivo que está aqui, ó. Prova disso são as escolas regulares e as universidades que não se adequaram à comunicação em Libras, vírgula, bem como, olha, estou marcando em amarelo os que começam período, estou marcando alguns aqui dentro do texto, né? Olha que nesse sentido, os surdos recebem uma educação frágil, desigual e excludente. Começando o terceiro parágrafo, além disso, o pessoal tem que colocar esses conectivos, tá? Aí você vai vir aqui, ó, contudo, paralelamente a isso o quê? A tudo que eu escrevi anteriormente. O leitor vai fazer essa leitura. Então, está aqui, ó, comecei parágrafo, coloquei o elemento coesivo, comecei período, coloquei elemento coesivo, comecei período, coloquei o elemento coesivo aqui, o isso. Mais um aqui, comecei período, coloquei o elemento coesivo desse modo. Olha, sempre as vírgulas, depois a gente vai dar aula de vírgula para vocês e vocês vão entender por quê. Esse elemento está antecipado e por essa razão recebe a vírgula. Recebe a vírgula. Todos eles, bem bonitinhos, recebem a vírgula, que é desse modo. Tudo isso está antecipado. Na ordem direta seria as implicações de uma educação que não se adapta às diferenças são visíveis desse modo. Não fica legal, a gente antecipa e por isso tem a vírgula. Enfim, chegamos ao parágrafo de conclusão. Diante do exposto, tá aqui, tá? Olha, então começou parágrafo de desenvolvimento, elemento coesivo, opa, deu uma pulada aí. Elemento coesivo, elemento coesivo, elemento coesivo. Faz-se necessária uma complementação nas instituições sociais secundárias, a fim de promover uma formação educacional coerente com as leis e as resoluções. Para tanto, tá aqui o conectivo, ademais, está aqui o conectivo, e assim, está aqui o conectivo. Então, é isso que nós queremos de vocês. Queremos que vocês coloquem conectivos para introduzir parágrafos a partir do segundo parágrafo
e que vocês tentem, dentro dos parágrafos, construir esses parágrafos com 3 períodos, que nós vamos ver que é algo indicado pela teoria textual, que tenha 3 períodos. O MEC não fala nada disso no documento que ele distribui para os professores. Ele não fala, olha, tem que ter 3 períodos. Mas os outros livros que falam sobre teoria textual, sobre dissertação, esses sim falam a respeito e a partir daí vocês teriam que estruturar dessa forma. Outro elemento com o qual eu gostaria de trabalhar com vocês é a questão da repetição. Como fazer para não repetir? Então, nós temos aí na tela algumas formas de não repetição. Então, usar os pronomes demonstrativos, este, para indicar um termo mais próximo, esse, para indicar um elemento de posição intermediária, uma enumeração, e aquele para indicar termo, expressão ou ideia mais distante. É o pronome esse que vai retomar ideias colocadas para vocês. Então, vamos imaginar um exemplo que eu já dei, inclusive, hoje, em que eu diga assim, olha, eu li a decisão do juiz. Este negou o provimento da causa. Então, é o caso de usar o este, porque está ligado diretamente à palavra juiz, que acabei de utilizar. Agora, vamos supor que eu tenha feito um parágrafo inteiro falando sobre as injustiças que existem no Brasil. Escrevi. Aí eu venho, essa situação, deve ser mudada, tendo em vista que, e aí continuo. Então, aí é o caso de eu usar essa, porque eu estou retomando tudo o que eu falei anteriormente. Os pronomes pessoais o, a, lhe e se ajudam a não repetir. E, às vezes, nós podemos sim usar a mesma palavra. Quando é que nós vamos usar a mesma palavra? Vamos supor o tema que nós tivemos sobre doação de sangue, sobre doação de órgãos. Como que eu não vou repetir a palavra sangue durante o texto? Não tem como. Agora, é claro, tem aluno que repete demais. Então, você tem que buscar mecanismos para não repetição, lembrando que não é proibido. Eu usei a palavra sangue na primeira linha, nunca mais vou poder usar. É o tema, como que você não vai usar? Você vai ter que usar, não tem como. Então, você tem que dosar isso. Você pode usar pronomes para recuperar a ideia, pode usar um sinônimo, pode, ao invés de falar doação de sangue, falar essa doação, esse gesto, essa atitude, essa prova de generosidade. Aí você pode usar substantivos que venham recuperar a ideia. Então, assim, evite o máximo possível repetir, porque isso também afeta a sua nota na competência 4. Okay? Vocês têm aí na apostila também uma tabela, que está na página 35. Vocês podem apreciar essa tabela aí, ela vai mostrar para vocês alguns esquemas. Ela é mais assim ilustrativa mesmo, para a apostila ficar bonitinha, né? E vocês vão perceber aí que existe aquilo que é chamado de coesão referencial, que contribui para a coerência, que contribui para a sequência de ideias. E quais palavras que nós vamos usar nesses planos coesivos, então? Substantivos, orações, períodos e parágrafos que estão ligados, como eu mostrei para vocês no texto anterior. Então, essa competência 4 do Enem é a competência que vai avaliar se você sabe montar esse quebra-cabeça que está aqui colocado para vocês, tá? E eu vou dar um conselho para vocês, que é esse que está aqui agora. Não use frases coesivas metalinguísticas, proibido, tá? Vou bater um carimbo de proibido para vocês. Então, tem aluno que usa como dito acima. Primeiro que você não disse nada, você escreveu. Conforme argumentado, a supracitada ideia, igual eu escrevi antes, igual dito no parágrafo anterior. Essas frases aqui, gente, elas beiram a infantilidade. Então, não usem essas frases que são metalinguísticas.
Usem realmente pronomes que recuperem uma ideia e não essas frases que empobrecem o texto de vocês. Ah, mas no direito meu pai usa supracitado. Sim, porque você fez uma citação acima. E quando vocês usam supracitado, vocês querem dizer tudo que você escreveu acima. Então, deixe essa palavra para o mundo jurídico e deixe essa palavra apenas para mencionar citações que foram feitas numa peça jurídica. É um conselho só, segue quem quiser. Algo que pune severamente o aluno no Enem é a prática do monobloco. O que significa o monobloco? Significa que o aluno ele esquece de fazer parágrafos. Então, vocês têm aí, olha, vou rolar aqui para vocês, vou até fazer ficar menorzinho, para vocês enxergarem melhor. O texto todo do aluno foi um parágrafo só. Então, o aluno que fizer isso, um parágrafo só, ele vai ter nota 40 ou 80 dentro da competência 4, e não é isso que nós queremos. Vai ser 40 se dentro desse monobloco não houver não houver divisão de períodos. Agora que vocês podem observar que a pessoa que fez períodos, né, que na linha 9 tem um período, na linha 12 começa outro, na linha 16 também outro, erroneamente com a conjunção aditiva e. Então, a pessoa fez um monobloco, mas dividiu em períodos. Então, ela teria 80. Nós não queremos 40, nem 80, nem 120, nem 160. Nós queremos 200 na competência 4. Então, não usem monobloco, por favor. À frente, nós temos aí na página ainda 35, o conselho, né, a teoria que vem do livro, a fórmula do texto do professor Wander Imediato, em que ele fala o parágrafo ideal deverá ter no mínimo 3 períodos. O parágrafo terá um período de introdução, está aqui a palavra, a introdução da ideia. O segundo período do parágrafo servirá de desenvolvimento da ideia. E o terceiro período apresentará uma conclusão das ideias colocadas anteriormente. E ele ainda acrescenta que o parágrafo tem que ter uma unidade de objetivo. Qual o objetivo que você tem para aquele parágrafo? Eu quero colocar um exemplo, eu quero fazer uma citação para ilustrar tal situação. Então, você vai ter que delimitar um conjunto de informação que vai ser introduzido nessa unidade. E aí, isso a gente chama de projeto de texto, envolve, inclusive, essa é a relação existente entre a competência 3 e a competência 4. Então, bastante atenção para isso. E vamos, então, para um exercício prático, em que nós vamos colocar essa teoria aí em ação para ver se a gente entendeu. Então, eu vou dar 3 versões de parágrafos para vocês e vocês vão dizer qual que vocês gostam mais. Na verdade, se eu fosse vocês, eu daria uma pausa no vídeo agora e leria esses 3 parágrafos que estão aí para vocês na página 36 e você vai escolher qual parágrafo você acha que está melhor estruturado. Tudo bem? Então, pode dar uma pausa aí e dar uma lidinha. Logo vocês vão perceber a resposta certa para esse exercício seria a segunda versão, é a melhor delas. O que tem de errado na primeira versão? Notem que todas falam a mesma coisa. A primeira versão, o que ela tem de errado? Ela é um parágrafo sem período. O aluno começou lá, posto isso, e ele vai até a palavra originalidade sem estruturar em um período sequer. A versão número 3, ela tem períodos. Entretanto, falta o quê? Faltam elementos coesivos. A versão número 2 é a nossa perfeita e esperada, porque veja, ele introduz o parágrafo com o posto isso, ele vem aqui no segundo período com um assim e ele encerra com essa necessidade, com o pronome essa. Então, como fica? Posto isso,
Vale ressaltar que a educação no Brasil, trazida pelos jesuítas até o governo de Getúlio Vargas, baseou-se sobretudo em princípios eurocêntricos. Ponto, respira, o leitor faz uma organização de ideias, assim, com a criação do primeiro Ministério da Educação, o ensino passou a estar atrelado com questões socioeconômicas brasileiras e profissionalizantes. Ponto, e agora vem a conclusão do parágrafo. Essa necessidade de profissionalizar e selecionar os aptos para o mercado desestimula a produção artística e criativa nas escolas, tornando o estudante, acima de tudo, alienado quanto à cultura e à originalidade. Então, é essa versão número 2 a melhor, porque atende exatamente aquilo que se pede. É um parágrafo que está organizado em períodos, em que se propõe um assunto, se desenvolve esse assunto e se conclui. Então, o parágrafo acaba se tornando um microtexto e o teu leitor enxerga isso claramente. E se você colocou bons elementos coesivos, tanto para introduzir o período quanto internamente, aí é tudo de bom, é o que se espera. De alguém que estudou 11 anos no ensino na escola, né? E vamos fazer um outro exercício que vocês têm aí também. Qual que é a brincadeira? A brincadeira é a seguinte, você tem uma introdução de um texto e o aluno, esse é um texto verdadeiro feito por aluno do curso Suzana Luz. Não fui eu que escrevi, eu não peguei isso de internet, aluno do curso. Então, ele fez uma introdução, é essa exatamente que está aí, e ele usou uma estrutura, pode ser a que está do lado direito ou pode ser a que está do lado esquerdo. Opa, lado direito meu e esquerdo, direito e esquerdo. Tem um pequeno probleminha em relação a isso. Vamos ler a introdução, com bastante calma, bastante tranquilidade. Evidencia-se que, como a Constituição Federal estabelece os direitos e deveres dos cidadãos, bem como as imprescindíveis responsabilidades do Estado, há uma ampla expectativa de que os princípios constitucionais sejam suficientes para a gerência positiva do patrimônio público do país. Contudo, olha que bonitinho, gente, me apaixonei, hein? Olha aqui o elemento coesivo. O crescente e alarmante número de privatização dos serviços públicos demonstra um descompasso entre tal teoria e a sua prática. Posto isso, torna-se notório que essas privatizações possuem consequências infrutíferas para a população brasileira, uma vez que são reflexo da persistente negligência do Estado. Dessa forma, o filósofo Hegel, ao defender que a realidade é um processo histórico, retrata como arcaicas problemáticas persistem na contemporaneidade. Esta é uma versão. A outra versão é assim. Posto isso, torna-se notório que essas privatizações possuem consequências infrutíferas para a população brasileira, uma vez que são reflexo da persistente negligência do Estado. Sob essa ótica, a gestão ineficiente de recursos, tendo em vista que é prejudicial, principalmente para a coletividade, aumenta a inaceitável necessidade e pressão a favor da privatização dos serviços públicos, a qual demonstra oferecer maiores benefícios ao mercado. Nessa perspectiva, a prevalência de um antigo descaso das autoridades frente ao avanço necessário e produtivo da coletividade ainda causa inúmeros prejuízos. Tem que tirar essa vírgula daqui. Ainda causa inúmeros prejuízos. Tal situação remete ao que defendeu o filósofo Hegel, ao apontar que a realidade é um processo histórico, retratando como arcaicas as problemáticas persistentes na contemporaneidade. Qual dos dois modelos é o melhor e qual é aquele que geralmente vocês seguem? Tchan, 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 tchan. O que geralmente vocês seguem é o que está à minha esquerda. É esse em que você está com um problema, por exemplo, você está dizendo, torna-se notório que essas privatizações possuem consequências
infrutíferas. Dessa forma, o filósofo Hegel, cara, quebra totalmente a sequência do que você estava falando. Você está falando de um problema e de repente, o filósofo Hegel, agora eu se consagro colocando um recurso argumentativo, sendo que você não deu continuidade à sua ideia. Então vamos lembrar uma coisa, o que é autoria? É uma aula de competência 4, mas eu posso me lembrar muito bem o que é a autoria da competência 3. É quando a ideia é sua, você só vai usar o recurso argumentativo para quê? Para reforçar, para dar razão à sua ideia. Então, assim, não é você a favor do recurso argumentativo, mas o recurso argumentativo, ele vai te auxiliar para reforçar a sua ideia. Vamos voltar para a tela. Observem que aqui, sob essa ótica, retoma o que eu falei no parágrafo anterior. E tudo que eu falei nesse período, até chegar aqui na palavra mercado, o aluno usou aqui também. Só que ele usou a ideia dele num plano secundário, quando ele devia usar num plano primário. Primeiro, o mais importante é a sua ideia. E depois vem a ideia do filósofo aqui colocada. Então, se vocês lerem de novo depois sozinhos, com tranquilidade, vocês vão perceber que esse aqui é o modelo que geralmente vocês usam, mas em que há uma quebra entre o que está sendo dito aqui com o que vai começar a ser dito aqui nesse parágrafo. Então, eu sei que vocês ficam frustrados, mas tomem bastante cuidado. Em termos de competência 2, tanto faz se o teu recurso argumentativo está no começo do parágrafo ou no final. Eu estou falando de competência 4. Muitos alunos chegam para mim depois do Enem com a redaçãozinha do Enem e falam, eu não entendo, eu coloquei elemento coesivo em todos os parágrafos de desenvolvimento e conclusão. Fiz períodos, coloquei conectivos, por que eu tirei 160? Por que eu tirei 140, 120 na competência 4? Aí eu vou analisar o texto, tem essa falta de continuidade. Porque o aluno está falando sobre um problema e de repente do nada ele abandona o problema e fala, no romance o cortiço, calma. Então você está falando sobre saneamento? Sim. Está problematizando sobre saneamento? Estou. Mostra como é no Brasil ainda hoje. E fala, olha, isso, falou sobre como é no Brasil? Sim. Isso não se diferencia daquilo que é mostrado no romance O Cortiço. Então você mostrou a sua ideia e agora você vem com o recurso argumentativo para reforçar a sua ideia. Pensem nisso, ok? Bom, em termos teóricos, era isso que a aula de coesão tem para passar para vocês. Claro que isso vai ser recuperado na aula 8, na aula 9, na aula 10 é simulado, na aula 11, na aula 12... Sempre que o professor se colocar na sua frente, nós vamos sim recuperar essa aula. Por quê? Porque texto, gente, é uma unidade. Não existem aspectos textuais, mas o texto em si é uma unidade. E essa unidade compreende todas as competências que são analisadas no Enem. Eu sei que essa é uma aula dura, é uma aula gramatical, mas eu espero que vocês tenham gostado. E agora, o que nós vamos fazer? A aula gravada está encerrada. Vocês vão assistir essa aula, fazer seus apontamentos e depois cada professor vai marcar com vocês um horário que é o da própria aula para tirar as dúvidas, para nós conversarmos a respeito, tá bom? Pessoal, estou me esquecendo de uma coisa. Vocês têm que fazer a proposta de redação, que está na página 38, proposta de redação número 7, cujo tema é o tratamento dado a animais como reflexo da ética humana. Tem aí o vídeo no YouTube já explicando detalhadamente esse tema. Então, vocês têm aí um prazo para fazer essa redação, que a professora Priscila vai colocar para as turmas dela e eu vou colocar para as minhas. Cada professor vai colocar para as suas próprias turmas. E nós vamos obedecer a esse prazo. Vocês têm também
A pesquisa temática, que é a importância de atividades físicas para evitar obesidade infantil. Vamos falar das crianças, né? Porque nós já estamos ferrados mesmo. Então, infantil, que é o que está na página 39. Então, essas são as tarefas de vocês. A redação, 7, e depois eu vou mandar o vídeo para vocês de comentário da redação e a pesquisa temática da página 39. Essas são as tarefinhas que tem para vocês aí, tá bom? Grande abraço. Agora sim, tchau!